Ilíada, de Homero. Canto 11. Gesta de Agamenon, os heróis gregos feridos, conselho de Nestor. Eos Aurora deixa Títono no leito, para levar luzeiro aos imortais e aos homens. Às naus bicôncavas dos Dânaos, Zeus expede discórdia, emblema horrível da querela às mãos. Sobre o mega cetáceo a proa da nigérrima nau de Odisseu parou, localizada ao centro, as tendas de Ájax Telamone numa ponta, as do Aquileu na outra, fiando na coragem no vigor, puxaram seus navios aos polos opostos. Lança um grito horrível, estridente, em pé. Arroja fúria incontida em cada coração, para combater, lutar sem trégua. E a guerra então era mais doce que o retorno, em naves côncavas à terra de seus pais. O Atrida grita: argivos devem se investir nas armas, ele mesmo em bronze ofuscante. Começa por levar às pernas grevas belas, munidas de fivelas prata. Ajusta ao peito a couraça que um dia lhe ofertou Cinira, Xênea pela hospitalidade. Em Chipre, ecoara a façanha portentosa de que aqueus estavam para zarpar na direção de Troia. Não por razão diferente, o rei concede a dádiva. O negro esmalte destacava-se em 10 frisas, e o ouro em outras 10, e o estanho em outras 20. Na direção do colo, serpes se arrojavam, de cada lado, 3, iguais ao arco-íris que Zeus apõe à nuvem, signo de presságio. Na espádua colocou a espada tacheada em ouro, a bainha prata presa ao ombro por tiras de ouro. Ergueu o escudo prepotente polidedáleo, amplo e abarcante. Círculos de bronze refugiam nele 10 ao todo. 20 umbigos de estanho brancos, bem no meio, tirando um, o mais central, de esmalte negro. Difícil de mirar, a górgona coroa o escudo, olhar de horror, pavor, terror circundam-na. O talim era em prata e um dragão azul cianuro coleava acima dele em trança de 3 testas, que um único pescoço expele. Ajusta à testa o capacete de cimeira dupla, 4 crestas e coda equina. Oscila acima um lúgubre penacho. Empunha 2 lanças pontiagudas de bronze, e o bronze refugia até o céu longínquo. Atena trovejou e era em honra do soberano de Micenas, multi-áurea. Aos escudeiros, cada um dos chefes manda que junto ao fosso ponham os corcéis em fila, e os peões armados investidos nas couraças assomam. Sobe a aurora o clamor sem fim. Aurigas já posicionados os seguiam de perto. Zeus atiça o tumulto atroz, e do alto arremessa em meio ao éter gotas de sangue, pois sua intenção era arrojar muitas cabeças vigorosas rumo ao Hades. Os teucros do outro lado, sobre a elevação do plaino, reuniam-se ao redor do magno Heitor, Polidamante, Enéas, quase um deus aos troicos, Pólibo, com mais 3 antenóridas, Agenor e Acamante, ícones divinos. Heitor à frente porta o escudo circular. Como das nuvens surge um astro plenifúlgido, sinistro, e emerge novamente em outra nuvem escura. Heitor aparecia ora à frente, ora atrás, no comando. Brilha todo em bronze, como o raio do porta-égide Zeus Pai. Segadores cruzando-se por sendo oposta no campo de cevada ou trigo do homem rico. Depositam gavela densa, assim troianos e aqueus em direção contrária, às pressas, vão assassinando, sem receio, a morte tétrica. A pugna tinha testas similares. Lobos assaltam,
tais e quais. Discórdia lutuosa se alegra com a vista. Outros deuses não havia no combate, pois silenciosos sentavam-se no próprio passo, nas reentrâncias do Olimpo, onde cada qual tem sua morada. Mas todos responsabilizam Zeus ajunta nuvens por pretender encher de glória os troicos. Zeus Pai não se ocupava deles. No fulgor da glória, longe dos demais, sentado, mira a urbe troica, as naves dos aqueus, o brilho do bronze, os assassinos e os assassinados. Enquanto dura a alba e cresce o dia sacro, voavam dardos dos dois lados. Tomba a turba, mas quando o lenhador prepara o seu repasto, nos vales da montanha, saciado o braço do corte de árvores, o peito fatigado e a gana de comer submete o coração, é como os dânaos rompem hábeis as falanges, de fila em fila exortando os companheiros. O Atrida se antecipa e mata Bienor, pastor de heróis, e o sócio Oileu doma Corcéis, que apeando de seu coche, estático o aguarda, nem bem saltou, o Atreu enterra o pique agudo no rosto. O bronze grave da selada não impede a lança, que entra pelo osso. O cérebro jorra o miolo. Em pleno ímpeto é domado. Torsos plenio-ofuscantes. Agamenon deixa-os ali sem manto, seu espólio. A Antifo e Iso, filhos de Príamo, legítimo e bastardo, pretende eliminar. No mesmo carro avançam que o ilegítimo conduz, Antifo ao lado, plenigloriosos. O Aquileu os amarrara na encosta do Ida certa vez, com vime firme, quando os surpreendeu pastoreando a res. Livrou-os por resgate. O amplipotente Atrida acerta a lança acima do mamilo de Iso e na orelha do outro afunda a espada. Arroja-o do carro, deixa-os sem belas armas, ciente de que eram os irmãos que vira junto às naus, trazidos por Aquiles, pés velozes do Ida. Como o leão as crias de uma cerva rápida, num salto de lania com os dentes tensos, na entrada do redil e o coração arranca, e a mãe, embora rente, é incapaz de auxílio, sujeita ao tétrico tremor e move os pés rapidamente no interior da mata densa, arfante, gotejante, a fera em fúria perto. Assim nenhum dos troicos evitou que fossem mortos, pois os argivos lhes impunham medo. Pisandro e Hipóloco, Belígero, dois filhos de Antímaco atinado, a quem Paris doara ouro profuso e bens de vulto, totalmente avesso a devolver Helena a Menelau, sucumbem ambos sob as mãos do rei Atreu. No mesmo carro guia uma parelha rápida, escapam de suas mãos as rédeas reluzentes, e os cavalos se agitam. Agamenon salta sobre os irmãos, um leão. Do carro eles suplicam: mantém-nos vivos e terás um resgate digno. Muitíssima riqueza há no solar de Antímaco, além do bronze, do ouro e ferro cinzelado. Meu pai colocaria a teu dispor os bens, sabendo que vivemos junto às naus aqueias. Choravam ambos ao pronunciar ao rei palavras mel, mas é só fel o que ele diz. Se sois de fato filhos do sagaz Antímaco, que certa vez numa assembleia dos troianos, presentes como embaixadores Menelau e o divino Odisseu, propôs a morte de ambos, ireis pagar a ofensa de quem vos gerou. Falou e arremessou Pisandro contra o chão, lançou no peito o pique e ele, ressupino, desaba. Hipóloco apeia e o Atrida o mata, destronca-lhe a garganta e lhe decepa os braços, e em meia multidão o rola como um tronco. Deixou-os. Aonde as falanges se adensavam, se dirigiu com os demais aqueus grevados. Peões assassinavam os peões em fuga, ginetes os ginetes, e subia o pó das patas, cascos, multiecoantes, impeliam-no
com bronze massacrando. Encabeçando Argivos, o rei intrépido seguia dizimando. Fogo funesto que se alastra na floresta, e o vento espiralando o leva a toda parte, e os troncos tombam sob o ímpeto da flama, assim sob Agamenon, as cabeças caem dos troas que fogem, e os corcéis de falsas largas sacodem pelo campo de batalha os carros ocos, chorando seus aurigas que no chão jazem, mais caros aos abutres que as esposas. Zeus salva Heitor do pó, dos dardos, do tumulto, do sangue, da carnificina. Mas o Atrida o segue irado, conclamando os outros danos. Além da tuba de Ilo, o antigo Dardânida, no meio da planície além da baforeira, corriam buscando a urbe, o Atrida atrás, gritando, mãos imbatíveis sujas de poeira rubra. Chegando enfim às portas ceias, junto à faia, param à espera dos demais. Alguns ainda fugiam pelo plaino, como quando o leão na noite escura irrompe e impõe a fuga às vacas todas. O báratro da morte se escancara à mais vizinha. O leão destroça sua cerviz tão logo a ferro o dente agudo. O cruor devora e as vísceras. Assim o Atrida eliminava o último, os demais fugindo de pavor. De costas e de borco muitos despencavam, dos corcéis, sob as mãos do Atrida, ao lado, à frente, furiosa lança. Prestes a chegar no burgo sob a muralha, o pai dos numes e dos homens, nos cimos do Ida, rico em minas, se assentou. Do céu desceu, portava o fulgor nas mãos, convoca a mensageira Íris de asas ouro. Vai, Íris ágil, vai comunicar a Heitor que enquanto vejo o Atrida condutor de povos, furioso na vanguarda eliminar fileiras, deve ficar atrás, estimulando os seus à luta contra os adversários na árdua rusga. Mas quando atingido por alguma flecha, subir ao carro, nele insuflarei ardor, para matar, até que alcance as naus bojudas, e o sol decline e desça a escuridão sagrada. Assim falou, e o escuta Íris pés de vento, que deixa o monte Ida em direção de Ilion. Dá com Heitor divino, filho do grão Príamo. Corcéis à frente, em pé no carro bem jungido. Anúncia pés velozes, pôs-se ao lado e disse: Prole de Príamo, sagaz igual a Zeus. Zeus pai mandou que eu te dissesse o que transmito. Enquanto vejas Agamenon, guia de povos, furioso na vanguarda, eliminar fileiras, deves ficar atrás, estimulando os homens à luta contra os adversários na árdua rusga. Mas, quando atingido por alguma flecha, subir ao carro, então em ti insufla ardor, para matar, até que alcance as naus bojudas, e o sol decline e desça a escuridão sagrada. Ao fim da fala, Íris, pés velozes, parte. O herói desceu do carro empunhando as armas. Brandindo a lança, circulava pelo exército, instando-o a combater. E a guerra atroz desperta. Dão meia volta os troicos, afrontando os dânaos, que do outro lado reforçavam as falanges. A luta se organiza, os adversários postam-se. Sequioso da refrega, o Atreu meteu-se à frente. Dizei-me, musas, donas da morada olímpica, que Teucro ou sócio ínclito se contrapôs inicialmente a Agamenon? Nobre herói, o Antenóride e Fidamante, bravo, enorme, cresceu na Trácia ampla e fértil, mãe de reis. Ciseu, avô materno, o educara em seu solar onde o gerara Téano, belo rosto. E quando adolesceu, querendo tê-lo ao lado, Ciseu lhe entrega a própria filha, mas, recém-casado, deixa o tálamo ao ouvir os dânaos, com 12 embarcações bicôncavas que o seguem. Abandonara as naus perfeitas em percote, para se dirigir a pé a Troia. Agora, Ifidamante se antepõe ao rei Atrida. Quando um já se avizinha do antagonista, e a lança que o Atrido arroja erra o alvo. Sobre o plastrão, no cinto, Ifidamante acerta o tiro
em que se fiam suas mãos pesadas. Não fura o cinto cintilante, muito antes na chapa argêntea aponta a molga como chumbo. O Atreu aferra com as mãos a lança e arranca-a, leão enfurecido, e no pescoço fere com sua espada. Os membros esmorecem. Cai o infeliz para dormir o sono aêneo, em defesa da urbe longe da consorte, com quem não se alegrara quase. Muitas dádivas doadas, pécoras e cabras que pasciam, inúmeras, 100 bois, mais 100 que nasceriam. Ao invés disso, o Atrida o priva da existência, portando as belas armas no tropel aqueu. Mas Coon o vê, guerreiro sumo entre os melhores, filho mais velho de Antenor. Dor excruciante cobriu-lhe os olhos pelo irmão caído. Sem ser visto pelo Atreu, se posiciona e fere bem no meio do braço, sob o cotovelo. A ponta de sua lança brilha do outro lado. Pastor de povos, Agamenon estremece, mas nem assim se furta a luta. Com a lança nutrida a vendaval se atira sobre Coon, que já arrastava pelos pés o irmão germano, convocando os mais fortes. Quando retirava da turba multa, sob o escudo oblongo, o Atrida o fere, com o pique bronze, e corta a gorja do corpo sobre Fidamante. Ali os dois herdeiros de Antenor cumpriram sua sina, e sob as mãos do rei baixaram para o Hades. De fila em fila investe contra mais troianos, com lança, espada e enormes pedras, mesmo se manasse o sangue tépido do ferimento. E quando a chaga seca e o sangue estanca, a dor aguda penetrou na mente de Agamenon. Como a parturiente, o dardo acerbo atinge agudo, arremessado pelas filhas de Hera, senhoras da excruciante dor do parto, e Lítias, a dor pungente, corta o coração do Atrida. Subiu então ao coche e instruiu Auriga a conduzi-lo às naus bojudas, pois pesava o coração. Aos Dânaos se dirige aos brados. Hegemones argivos, caros condutores, vos cumpre afastar das naves singradoras o assalto rumoroso. Zeus não quer que eu lute durante o dia todo contra os troianos. Falou, e o Auriga esperta os ginetes, belas crinas, de volta às naus bicurvas. Voam de ardor, o peito espumejando, poeira sob o corpo, levando o rei ferido longe da batalha. Tão logo percebeu que o rei Atreu partira, troando, Heitor convoca os lícios e os troianos. Troas, Dardânios, lícios, hábeis no conflito, sede viris, amigos, e lembrai do ardor. Foi-se o melhor herói, e Zeus concede a mim a glória mor. A fim de arrebatar a glória ainda maior, movei aos Dânaos os corcéis unicascos. Em cada coração instiga fúria. Montes que assula cães de dentes brancos contra leão ou javali, assim atiça os troianos magnânimos contra os aqueus. Heitor Priâmida, um Ares, matador de homens. Meganimoso, avança entre os primeiros para lançar-se na querela, igual Procela, túrbida, que açoita as ôndulas violetas e as revolve. E quem Heitor matou primeiro? Quem por último? Quando Cronida concedeu-lhe glória? Azeu inicialmente, e Autônoo, Iopite e Dólopo, filho de Clito, Oféltio e Agelau, Ésimo, Hipônoo, Belás e Oro, os chefes Dânaos que mata no começo e em seguida amassa. Como quando golpeia as nuvens do alvo Noto, Zéfiro lacerando-as com duro vórtice, e inchadas arcam muitas vagas, no alto a espuma orvalha ao ímpeto do vento plurierrante, inúmeras cabeças tombam sob Heitor. Impunha-se a ruína incontornável. Dânaos teriam regredido até os navios, se ao filho de Tideu, Odisseu, não apelasse. Não lembramos mais, Diomedes, do valor da força? Para, meu caro, agora, pois será um opróbrio, se Heitor, de elmo ofuscante, conquistar as naus.
E o vigoroso Diomedes lhe responde: é claro que hei de estar contigo e resistir, mas pouco adiantará, pois Zeus o ajunta nuvens, quer que os troianos prevaleçam mais que nós. Falou e derrubou o timbreu do carro, o dardo ferindo seu mamilo esquerdo. Odisseu rende Molione, o escudeiro do grão teucro, e os deixam com o intuito de concluir a pugna. Na turbamulta investem alastrando a fúria, como javardos enfrentando cães de caça. Assim matavam troicos e retrocediam, e aqueus em fuga respiravam aliviados. Tomam um carro e dois guerreiros sumos, ambos filhos de Méropo Percósio, mestre na arte oracular, que fora avesso aos filhos irem à guerra homicida, mas o contrariaram, pois para a morte negra as queres conduziam-nos. Diomedes ínclito lanceiro priva os dois do alento e a fã, espoliando as armas rútilas. A Epíroco e Hipodamo Odisseu trucida. O cronida igualava a rixa, observando a doída, e se alternava o morticínio. O filho de Tideu desferiu a haste em Agástrofo, Peônide, e acerta o glúteo. Não deixara perto os corcéis para a fuga, seu enorme erro. Mantidos longe pelo auriga, e ele a pé lançava-se à vanguarda até perder a vida. Heitor os nota entre as fileiras, contra os dois investe urlando. Atrás vinham falanges troicas. Brada estentório, Diomedes treme ao vê-lo e se dirige ao Odisseu que o ladeava. Sobre nós dois rola o revés, Heitor fortíssimo. Paremos já e resistamos, refuguemo-lo. Brandindo a lança longa sombra, a arremessou e o tiro foi certeiro, pois foi a cabeça que mirou e o elmo certa, acima. Bronze contra bronze não resvalou a pele. Donde Apolo salvou a Gália cônica de triplas cristas. Heitor recua rápido, se miscuindo na turba. Cai de joelhos apoiando a mão no chão. A noite negra encobre sua visão. Enquanto Diomedes procurava a lança longe, nas filas dianteiras, no lugar em que cravara, Heitor se reanima. Sobe ao carro em meio à tropa e a quere negra evita. Enrista a lança o filho de Tideu, dizendo: mais uma vez fugiste, cão, da morte. Perto de ti estava, mas Apolo te salvou. A quem antes da luta deves suplicar? Acabarei contigo, ainda que demore, se a mim também um nume proteger. Irei atrás de outros, quantos possa aniquilar. Falou e mata o Peônide, lança ínclita. Mas Paris, par de Helena de cabelos belos, tensiona o arco contra Diomedes. Guia de heróis. Apoia-se na estela junto ao túmulo do Ilo Dardâneo, patriarca da cidade em tempos idos. Quando arranca as armas rútilas do peito e o escudo das espadas do viril Agástrofo, e por fim o elmo, Paris mira a flecha sem frustrar a mão, acerta o tarso do pé direito. O dardo atravessa e fixa-se no chão. Rindo às escâncaras, o esconderijo deixa para jactar-se nos seguintes termos: meu dardo não se frustra, eu te peguei. Pudera ter acertado o baixo ventre, te levando à vida. Cabras que hoje tremem ante o leão, os troicos voltariam a respirar de alívio. Sem conturbar-se, Diomedes respondeu-lhe: arqueiro falastrão, olheiro de donzelas, se duelasses cara a cara todo armado, de nada adiantaria o arco nem as flechas. Te orgulhas de um rabisco pífio no meu pé? Nem vi, é tiro de mulher ou de bebê. O dardo de um fracote é inócuo, nada vale. Já com o meu é diferente. Pouco a ponta resvale, pronto. Faz um morto, cuja esposa lacera o próprio rosto e os filhos ficam órfãos. E pútrido, seu sangue vai tingindo o chão e atrai mais pássaros rapaces que mulheres. Falou e Odisseu se lhe antepõe hasteando a hástea.
Atrás Diomedes arrancou do pé o dardo agudo. A dor trespassa o corpo, horrível. Saltou no carro e ordena que o cocheiro leve as naves côncavas, pois que lhe aflige o cor. Lance famoso e Tácio permanece só, pois o pavor acabrunhava os outros danos. O herói se irrita e diz ao coração magnânimo: pioro muito as coisas caso evite a turba, mas gelo se me deixo capturar sozinho. Zeus infundiu pavor nos outros danos, mas como ousa me falar assim, meu coração? Sei muito bem que só os canalhas capitulam, já o excelente nunca deve fraquejar, golpeando ou golpeado. Enquanto agita tais questões no coração e pensamento, os troicos avançam municiados de égide e o pressionam, impondo agrura sobre eles. Como quando moços assulam com seus cães um javali, que sai do matagal cerrado e afila os alvos colmilhos, na queixada curva, e o grupo assalta-o e escuta-se dos dentes surdo estridor, e embora apavorante os jovens não recuam, assim os teucros acometem Odisseu divino. Mas ele enterrou o ferro afiado na espada do preclaro Deiopite, e após eliminou Toone e Eunomo. E no umbigo, saltando já do carro, sob o escudo côncavo, enterra o pique em Quercidamante. Ao pó tombando, estringe a terra com os punhos. Deixa-o ali para golpear o Hipácida Cáropo, irmão germano do abastado Soco, simile dos imortais que vem auxiliá-lo. Ao lado do irmão parando, a Odisseu dirige a fala. Plenilúcio, Odisseu, melhor no ardil e ardor. Ou hoje contarás vantagem por matar os dois herdeiros de Ípaso e espoliá-los, ou minha lança haverá de te deter. Falando assim, dispara contra o escudo oblongo, que fulge, quando o pique forte o fura e para na cota Pandedália. Explora a epiderme da pleura, mas Atena impede que ele se imiscua nas vísceras do herói, ciente de que sua vida não chegara ao fim. Recua um pouco para então se dirigir a Soco. Seu torpe, hás de encontrar a morte abísmea logo. Não nego que me impeça de atacar os teucros, mas te garanto que o negror da Quere há de estar contigo hoje sob a lança. A glória é minha, e do Hades, belos potros, tua psique. Falou assim enquanto o outro vira em fuga. Mas no que se virou, o herói enterra a lança nas costas, entre os ombros. Sai do peito a ponta. Ribomba quando tomba o Itácio, e o Itácio vangloria-se. Soco, prole do ilustre cavaleiro Ípaso, não hás de te esquivar do fim da morte. Mísero, nem tua venerável mãe nem pai virão fechar teus olhos mortos. Corvos carniceiros irão te destroçar, revoando as asas densas. Aqueus divinos, quando eu morra, me sepultam. Falou. E da ferida arranca a lança grande, e a égide oblonga do preclaro soco, mas no que extrai, o sangue jorra e aflige a ânima. Os teucros, quando veem o sangue de Odisseu, encorajam-se a atacá-lo em meio à turba. Odisseu retrocede e grita aos companheiros. 3 vezes grita o quanto pode a voz de alguém. 3 vezes ouve Menelau, dileto de Ares. Logo voltou-se para Ájax, que o ladeava. Ájax, prole divina, líder de tropéis. Ecoa em mim a voz do herói solerte, como se os troas o encurralassem só, tirando-o do ardor da guerra. Urge que avancemos contra a multidão, pois é melhor prestar-lhe ajuda. Temo que sem ninguém sofra o pior, embora sendo quem é. Terrível baixa para os danos. Tomando a dianteira igual a um deus, o segue Ájax. Dão com o herói rodeado pelos troicos, como chacais vermelhos ao redor do cervo, galhudo, que um disparo de arco fere. Salvam-no os pés enquanto tépido o sangue corre e os joelhos movem-no. Mas quando finalmente o dardo agudo o prostra na floresta escura, chacais carnívoros devoram-no nos cimos, até que o imortal remeta o leão rapace,
que dispersa os chacais comendo-os ele mesmo, assim em torno de Odisseu, multi-engenhoso, inúmeros troianos se aglomeram. Lança em punho, o herói afasta o dia derradeiro. Ájax postou-se ao lado dele com pavês, turriforme, e os troianos se dispersam. Tira-o da pugna Menelau Belás, retendo os braços. Até que um dos aurigas manobraça o carro. Acometendo os troas, Ájax mata Dóricle, filho de Príamo, bastardo, e fere Pândoco, e fere Píraso, e Lisandro, e Pilarte. Como quando rebenta o rio pela planície torrente, que provém do monte e a segue a chuva de Zeus, e pinhos, galhos secos de roldão arrasta, e cospe todo o lodo no oceano, assim o Telamônio, plaino adentro, o segue, dizimando corcéis e homens. Ignorava o Heitor à esquerda do conflito, combatendo as margens do escabandro, onde numerosas cabeças tombam. Ao redor de Domeneu e de Nestor, primaz irrompe, infindo o grito. No meio do tropel, Heitor disseminava angústia, armado sobre o carro, massacrando falanges jovens. Dânaos não recuariam, não fosse pares, par de Helena, belas tranças, bloquearam o avanço de Macaon, pastor de povos, ferindo o ombro esquerdo com o dardo trífido. Inspirando furor, por ele os Dânaos temem que, virando a batalha, houvesse a grave baixa. Foi quando Idomeneu dirigiu-se a Nestor. Nestor Neleide, glória máxima dos Dânaos. Sobe no carro agora e faz com que Macaon também o faça. As naus espertam os cavalos unicascos. Ninguém vale o que vale um médico para extrair os dardos e espargir o bálsamo. O ginete Nestor, com ele concordou, cedendo, em cima já do carro, o assento ao lado ao médico de escol, Macaon Asclepíade. Instigou os corcéis que voam, ardorosos até os navios. O coração os leva em júbilo. Quando Cebrione vê que os troas retrocedem, no carro com Heitor, a ele se dirige. Eis-nos aqui no extremo da querela lúgubre, contra os argivos, os demais cavalos e eles próprios se arrastam em completa confusão. O Telamônio os pressiona, sei que é ele pelo pavês enorme sobre os ombros. Guiemos nossos corcéis aonde travam luta mais renhida, os cavaleiros e os peões em mútuo morticínio, ao céu ecoando horrível grito. Falou. Vergasta os hípicos de belas crinas, que quando escutam sibilando o relho, movem subitamente o coche entre os aqueus e os teucros, pisando em égides, cadáveres, os eixos encharcados de sangue, nódoas esparzidas na balaustrada, pelas rodas, pelos cascos. Heitor mal se continha para entrar na chusma Belás, romper falanges, suscitando aos Dânaos tumulto atroz. A lança não retrai, avança. Sempre investia em novas filas de guerreiros, com pique, espada, pedras de tamanho imenso, poupando-se do duelo com o Telamônio. O altitronado Zeus incute medo em Ájax, que para atônito. O escudo epitacouro arremessou atrás, tremeu, olhar de fera a turba, um joelho move, o outro lento o segue. Como o leão brunido é expulso de um estábulo de bois por cães e camponesas, que o impedem de devorar vitela pingue, alertas noite adentro, e o leão tão ávido de carne assalta, em vão, pois chovem dardos que as mãos firmes lançam em sua direção, e as tochas flamejantes o deixam arredio apesar do ardor, e na alba se retira coração aflito, assim dos teucros Ájax, coração aflito, a contragosto vai, temendo pelas naus. Como um asno testudo que margeia o campo, suporta as múltiplas pauladas dos moleques, e dentro já rumina a messe, e os moleques desferem os porretes com vigor pueril, e só o enxotam quando se sacia do grão, assim ao mega Telamônio acossavam os troicos impetuosos, com ilustres sócios no encalço dele, arremessando dardos na égide. A Ájax por vezes relembrava o ardor da guerra e se virava para refugar as filas de troicos doma-equinos e torna a fuga. A todos impedia o avanço até o navio.
postando-se sozinho entre aqueus e troicos. Lanças que mãos intrépidas arremessavam, umas se encravam no pavês enorme, muitas sem explorar a pele branca espetam o chão da estrada, ávidas de sua carne. Mas quando Eurípilo o vê, sujeito aos dardos pontiaguçados, põe-se ao lado dele e atira a lança cintilante contra a Pisâone Falsíade, sob o diafragma, bem no fígado. E os dois joelhos esboroam num só baque. Eurípilo avança e arranca do ombro as armas. Mas, símile divino, Paris percebeu que despojava as armas do Falsíade e lança a flecha contra Eurípilo, atingindo o fêmur direito. O colmo rompe-se da flecha e a coxa pesa. Daqueles se esquivou entre os amigos, bradando alto a fim de que os aqueus ouvissem-no. Ouvi-me, hegêmones argivos, retornai para afastar do Telamônio a jornada final. Os dardos o acossam e garanto que não tem condições de evitar o embate. Postai-vos ao redor do gigantesco Ájax. Ferido, assim falou Eurípilo, e os demais ladeiam-no, pavês das omoplatas, lanças em riche. Ájax se aproxima e para próximo, voltando o rosto para os sócios que revê. Assim lutavam, como fogo flamejante. As éguas de Neleu tiram Nestor da lide, suando junto de Macau, pastor de povos. Ao avistá-lo, o Aquileu reconhece em pé na popa do navio igual cetáceo imenso. Observa a dura rusga e o avanço atroz. Da embarcação dirige-se ao amigo Patroclo, que o escuta e sai depressa do interior da tenda, igual a Ares. Tem início sua desgraça. O filho de Menécio fala inicialmente: Por que me chamas, Aquileu? Precisas de algo? E Aquiles, pés velozes, respondeu-lhe: Filho, divino de Menécio, caro ao coração, tenho certeza de que os danos logo vêm me suplicar. A situação é insuportável. Pergunta, amigo, caro a Zeus, para Nestor, quem é o herói que leva fora da refrega? Que tive a impressão de ser Macau, o filho de Asclépio. Embora não pudesse ver-lhe o rosto, tal a velocidade dos corcéis ardentes. Falou e Patroclo obedece ao caro amigo e beira às pressas os navios aqueus e as tendas. Assim que a tenda do Neleide chegam, descem do carro e avançam pelo solo multifértil. Quando o escudeiro Eurimedonte desatrela os corcéis, contra o vento param rente ao mar, a fim de refrescar o suor que molha as túnicas. Tão logo entram na tenda, sentam-se nas sédeas. A bela Ecamede, que coubera ao velho quando Aquileu destruíra Tênedos, prepara-lhes o vinho. Filha do meganimoso Arsínoo, aqueus a haviam dado ao conselheiro Mor. À frente deles traz a távola belíssima com pés de esmalte azul, na qual depõe canastra de bronze. Dentro uma cebola que convida ao vinho, o mel dourado, o trigo consagrado e a copa plenibela que o Senhor trouxera, tacheada em ouro. 4 alças a muniam, 2 columbas de ouro ao redor de cada bicavam, duplos pés na base. O outro homem da mesa a ergueria com dificuldade, cheia, mas não Nestor que a levantava fácil. Igual uma deusa, a moça misturou vinho de prâmino, onde raspa queijo cápreo com ralo bronze. Derramou farinha branca, os convidando a beber, tão logo finda. Assim que a sede pluriescruciante cede, trocam palavras agradáveis na conversa. Foi quando o Patroclo divino surge à porta. Ao vê-lo, o ancião levanta-se do trono rútilo e, conduzindo-o pela mão, lhe indica a sédia. Mas Patroclo declina sua oferta e diz: Não é o caso, prole diva, não insistas. É venerável e iracundo quem mandou que eu me informasse quem conduzes combalido. Mas vejo com meus próprios olhos que é Macau. Na condição de núncio do Aquileu, retorno. Sabes bastante bem, senhor, como é terrível aquele herói. Inculpa até quem não tem culpa. O ginete Gerênio então lhe respondeu: Por que o Aquileu lamenta os filhos dos aqueus, feridos pelos dardos? Desconhece a dor que avança no tropel.
Feridos, golpeados, os mais distintos jazem nas embarcações. Uma flecha atingiu o filho de Tideu, lanças feriram Agamenon e Odisseu, um dardo vulnerou Eurípilo na coxa, este último acabo de tirar da lide, que do ar com um tiro o abateu. Mas o Aquileu, nobre como é, não se incomoda com argivos. Ou será que ele espera que os navios na praia em cinzas se consumam? Contra o que queremos, que nós morramos um a um? Difere a força que hoje move meus membros da que antes movia. Ah, fora eu moço e firme, como quando a rusga entre nós e os eleios eclodiu por res, ocasião em que matei Itimoneu, filho de Hipíroco, herói notável da Élide. Toquei seu gado em represália. Ao defendê-lo, tombou no chão, ferido pelo meu primeiro disparo. Os camponeses logo dispersaram-se. Do plano, então, tangemos o butim imenso, 50 hordas de bois, idênticas de pécoras, iguais de porcos, mesmo número de cabras, 150 éguas baias, muitas com os potros protegidos. Até Pilo nós os conduzimos, cidadela de Neleu. Durante a noite, ele se alegrou ao ver que eu, um novato em guerra, arrebatasse tanto. Quando alvorece, arautos afinados chamam quem algo tinha a receber na ilustre Élide. Os chefes pílios congregados procediam à partilha. Deviam a muitos os epeios, porque nós, em pequeno número, sofríamos em Pilo. A força de Héracles em anos idos prostrara-nos a todos. Ases foram mortos. Éramos 12 os filhos de Neleu sem mácula. Só eu sobrevivi, os outros sucumbiram. O sucesso, a soberba, epeios vestes brônzeas, que nos humilham, planejando ações iníquas. O velho toma para si a grei de bois e mais 300 cabras com seus pastores, porque era muito o que os eleios lhe deviam. 4 cavalos de corrida mais os coches, que pela trípode enviara para os jogos. Algias retivera os corcéis, mandando embora o Auriga aflito pelos animais. O velho se irritou com as ações e a fala, e toma para si a maior parte, o resto cedendo à divisão equânime das gentes. Partilha concluída em torno da cidade, aos deuses nós sacrificamos. No terceiro dia vieram todos, muitos, e os corcéis unicascos inquietos, entre os quais armados os 2 Molíones, jovens inexperientes em guerra. Há uma urbe trioessa, abrupta, distante, à beira Alfeu, limítrofe com Pilo, arenosa. Assediaram-na para arrasá-la. Quando cruzavam a planície, Palas desce do Olimpo, à noite, para sugerir que nos armássemos. Congrega o povo em Pilo, ávido de luta, não havia quem titubeasse. Neleu era contrário a que eu montasse armado, pois alegava minha pouca experiência. Mas entre os cavaleiros destaquei-me muito, embora a pé. Atena me guiava à guerra. Perto de Arena existe um rio, Minieu, que jorra no mar. Ali aguardamos a divina aurora, nos carros pílios. Ajuntou-se a massa a pé. Partimos imediatamente, encouraçados, e ao meio-dia vimos perto o rio Alfeu. Ao fim de um magno sacrifício a Zeus Supremo, um touro oferecido a Alfeu e ao deus Poseidon, e uma vaca indomada a Atena de olhos glaucos. Em grupos nós ceamos pelo campo, para então dormirmos investidos no armamento à beira-rio. Querendo abater a urbe, epeios altaneiros a circundam, mas se lhes surgiu primeiro o grande feito de Ares. Assim que o sol fez cante a soma acima, a Zeus e a Palas invocamos para então lutarmos. Quando a Lídia estourou entre epeios e pílios, foi o primeiro a matar e a sequestrar um carro. Múlio despencou, genro de Algias, esposo de Agamédia, especialista em fármacos, quantos possam manar da terra vasta. Vinha de encontro a mim quando o feri com dardo brônzeo. Caiu em meio ao pó e sobre o carro logo me coloquei entre os primeiros. Os epeios se dispersaram quando viram que caíra o hegemônio dos cavaleiros. Como a turva procela, eu avancei, prendi 50 carros, de cada um, 2 homens pelo chão mordendo a terra que prostrei, arremessando a lança.
Teria exterminado os dois irmãos Molíonos se o pai, o abala-terra, amplo e potente, não os resgatasse, envolvidos em nevoeiro fusco. Zeus concedeu aos filhos o triunfo esplêndido. Pela imensa planície nós os perseguíamos, eliminando-os, conquistando as armas rútilas. Passamos por Bruprácio, rica em grãos, Olênia, Pétrea, pela colina que recebe o nome de Alésio, de onde Atena impôs nosso retorno. Prostrei ainda alguém e o abandonei. Aqueus conduzem de Buprásio, os alazões a Pilo. Gloriavam Zeus no Olimpo e entre nós Nestor. Eu fui assim, se então fui entre os heróis. De seu valor, Aquiles gozará sozinho. Terá muito a chorar com toda a tropa morta. Teu pai Menécio te instruiu no dia em que Difítia te mandou auxiliar o Atrida. Nós dois no passo, eu e Odisseu divino, ouvimos tudo o que na sala aconselhavas-te. Nos hospedávamos em seu solar ilustre, quando reuníamos guerreiros pela Caia. Fomos dar no palácio com o herói Menécio, contigo e com Aquiles. Para Zeus tonante, Peleu queimava coxas, pingues de vácuo no pátio. Um vaso de ouro ele sustinha no alto, libando vinho flâmeo em vítimas flamantes. Vós entretinheis com a carne, enquanto nós estávamos no limiar. Aquiles salta quando nos vê e nos conduz até as sédias, e a Xênia nos oferta como é lei dos hóspedes. Saciada a fome e a sede, iniciei a fala, vos convidando a nos seguir. Disseste sim. As recomendações dos pais se sucedendo. Peleu aconselhava Aquiles a ser sempre o herói mais eminente, o primeiro. O rei Menécio, filho de Actor, disse-te o seguinte: meu filho, a estirpe do Aquileu é superior, mas és mais velho. Ele tem mais força, muito mais. Tens, contudo, o dom da fala. Aconselha-o, orienta-o, que ele te ouve para o próprio bem. Assim o velho te exortou, mas esqueceste. Diz tudo a Aquiles e veremos se te escuta. Quem sabe o dobre se um dos numes te ajudar, pois surte efeito que o ente caro aconselha. Caso ele queira se poupar de algum oráculo que a nobre mãe lhe revelou de Zeus, permita que o exército dos Mirmidões te siga, possas tornar-te o lume dos aqueus, que ele conceda que portes suas armas belas na querela. Quem sabe os Troas, vendo ele em ti, não fujam da luta, e os filhos dos aqueus acometidos respirem. Muito é o pouco que numa batalha se respira. Das naus e tendas descansados, afastareis quem da refrega está tão laço. Falando assim, comove o coração no peito de Patroclo, que corre entre os navios de volta. Quando se aproximava dos navios do Itácio, onde a Ágora se reunia num conselho, e a Ara aos numes tinha sido edificada, Patroclo se depara com o Evemônida Eurípilo, ferido à flecha numa coxa. Cambaleava e o suor copioso escorre testa abaixo e pelos ombros. Sangue negro jorra da chaga, mas a mente se mantinha lúcida. Ao vê-lo, o filho de Menécio, condoído, pronunciou, chorando, a lígeras palavras. Infelizes hegemônios e chefes dânaos, longe da pátria e do rincão natal, a sina era saciar os cães com vosso corpo branco. Mas diz-me, Eurípilo, herói da prole diva, se os dânaos ainda impõem sua força heitor atroz, ou se já foram derrotados por sua lança. Eurípilo, ferido, o mira e diz assim: prole de Zeus, já nada impede que sejamos eliminados. Tomarão em breve as naus. Quantos anteriormente foram os melhores jazem nos barcos, golpeados pelas mãos dos teucros, cuja força mais e mais se impõe. Salva-me agora, leva-me ao navio escuro, puxa da coxa a flecha, estanca o sangue e lava, com água tépida o ferimento. Fármacos esparge, os mesmos que o Aquileu, segundo dizem, te deu a conhecer instruído pelo magno centauro Quiron.
Nossos médicos, Macau e Podalírio, um está na tenda, ele mesmo necessitando de cuidados médicos, o outro afronta no campo a fúria dos troianos. E o forte filho de Menécio respondeu-lhe: O que há de ser, Eurípilo? O que fazer? Corria para transmitir ao Aquileu a mensagem de Nestor, baluarte grego, mas não posso deixar que sofras desse jeito. Disse, e cingindo ao peito, o herói o leva à tenda, onde o escudeiro o acolhe e o deita sobre a pele. Sulcando a coxa com punhal, arranca o dardo agudo e afilado. Lava o sangue negro com água tépida, macera a raiz azeda que aplaca a dor e a aplica. A planta espelha a pena, e a chaga seca, e o sangue deixa de escorrer. Oi, gente, sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Peço desculpas pela tosse, que eu tô com uma gripe terrível, mas vamos lá. Vamos lá, né? No canto 11 da Ilíada, nós temos a gesta ou os feitos heróicos de Agamenon. Agamenon é um personagem trágico, nós já sabemos do seu fim, né? Será morto por Clitemnestra ao voltar para Argos, mas aqui ele surge com toda a fúria, né? Porque Zeus quer ver sangue derramando mesmo. Então, neste canto, nós temos vários prenúncios de um longo dia de batalha. Serão vários cantos retratando esse mesmo dia. E a discórdia, a Eris, é enviada para o meio da batalha. Ela lança um grito horrível e estridente, animando os heróis à guerra, né? Então nós temos aí várias lutas, principalmente destacando no começo o Agamenon e depois o Heitor, e vários heróis gregos sendo feridos. É o Diomedes, que o Paris lança uma flecha no pé dele, o próprio Agamenon com uma flecha no braço, no cotovelo, o Ulisses também ferido. Então, assim, e os médicos, Macau, Podalírio, e aquele jovem, o Eurípilo, que o Paris cuida no finalzinho do canto. Então é um momento crítico para os gregos. Os troianos estão com uma força terrível, né? E aqui nós temos Nestor dando uma ideia para Patroclo. Quando Patroclo é enviado por Aquiles, porque Aquiles vê o Nestor passando correndo aí num carro, né, com alguém ferido, e é o Macau. Então perder um médico é terrível para um exército. Então vai lá ver o que está acontecendo, Patroclo. E o Nestor dá uma ideia. Se você vestir as roupas do Aquiles e for para o campo de batalha, os teucros, os troianos, ficarão com medo, pensando que Aquiles voltou, e ao mesmo tempo você dará coragem aos gregos, aos Dânaos. Então essa sugestão do Nestor vai trazer a ruína para o Patroclo, e ao mesmo tempo vai ser assim, um gatilho para o desenrolar aqui da tragédia, né, desse penúltimo ano da Guerra de Troia. Nós vemos então a roda da fortuna agora passando ora para o lado dos gregos, ora para o lado dos troianos. Então são muitas imagens interessantes aqui nesse contexto, né, muitas mortes. Quero destacar alguma coisa aqui rapidinho. Quando os cavalos estão desorientados, porque os aurigas estão mortos, e os cavalos estão correndo no meio do campo de batalha, chorando pelos aurigas. Então é tocante ver aqui essa questão, né, dos cavalos que estão chorando. Eu achei muito interessante o Homero fazer isso. Olha, assim sob Agamemnon as cabeças caem dos troas que fogem, e os corcéis de falsas largas sacodem pelo campo de batalha os carros ocos, vazios, chorando seus aurigas que no chão jazem, mais caros aos abutres que as esposas. Então os cavalos estão desorientados ali. É um fuzuê mesmo, né? Então são lanças acertadas aí nos heróis, e esse momento de desespero. É o domínio da fúria e da ruína. O próprio Zeus faz chover sangue sobre a batalha, né? Para que ele veja muitas almas indo para o Hades. Olha, o Cronida igualava a rixa observando a do Ida, que é um monte aí na Ásia Menor, né?
não é Olimpo, lá no Ida ele observa a batalha. E se alternava o morticínio. Então Zeus vê esse morticínio, né, essa roda aí girando. Ora os gregos ganham, ora os troianos. O Diomedes ele mata um rapaz chamado Agastrofopeônide, acertando o glúteo dele. E esse cara estava longe do carro com o Auriga. Então ele vai correndo, mancando para tentar acertar chegar ao carro. É uma cena grotesca e cômica em que o ferido Astrófobo, Agástrofo, tenta chegar aí no carro, mas é morto, né? Cai morto antes de chegar no carro, mancando, né? Então nós temos essas cenas estranhas aí, né? De pavor, de morte, de sofrimento, e o Heitor sempre protegido, né? Por Zeus, e Odisseu protegido por Palas Atena. Então Odisseu estava ferido e mesmo assim continua a lutar, grita, e o Ajax vai para o campo de batalha também. O Ajax ele enfrenta os troianos e ao mesmo tempo está fugindo. Então é essa força, né? A lança não retrai, ela avança. Então eles estão avançando para a batalha, né? Eles não podem parar. Aqui, olha, Ajax por vezes relembrava o ardor da guerra e se virava para refugar as filas dos troicos domequinos e tornava a fuga. Então ele ia para frente, lutava e tentava fugir porque eles estão sendo massacrados pelos troianos, né? Assim lutavam como um fogo flamejante. E Aquiles fica lá do carro, do navio dele, contemplando a luta, né? Até que ele vê Nestor passando no carro, levando o Macau, que era um médico, estava ferido, e fala para o Patroclo ir lá. E é interessante que o Nestor vai contar uma história para o Patroclo de como eles, os pilhos, venceram os epeios, né? E ele se destacou nesta guerra. Então ele fala: quem me dera fosse jovem de novo, né? Mostrar aí as suas façanhas, a sua glória. E é isso, gente. O Nestor vai plantar então essa ideia em Patroclo, na cabeça de Patroclo, vestir as roupas de Aquiles e subir no cavalo, para que apenas a visão de alguém com as roupas do grande herói possa levantar o ânimo dos gregos. A ideia de Nestor é boa, mas o fim será trágico, né? O próprio Patroclo também já percebeu que a ausência de Aquiles na batalha, na luta, é insustentável para aquele exército, né? Todos vão perecer se Aquiles não entrar na batalha, né? Então o Nestor espera que Aquiles também repense a sua atitude de ficar fora da guerra, né? Fora aí desse contexto de morte, que ele possa também entrar na batalha para ajudar os gregos. Então é isso, mais um canto da Ilíada, né? Canto 11. É isso aí, maravilhoso. Um abraço e até mais.